Bom, vamos lá. Na última aula a gente parou, um exercício final, né? E não sei se vocês fizeram, mas aí eu vou fazer agora, né? Deixa eu passar aqui, que é esse sistema bancário, que era a prática, né? Então vamos lá. Criar uma conta corrente. Eu tentei fazer, professor. Beleza, você vai ver se deu certo aí. Criar uma conta corrente simplificada, permitir a retirada e o depósito de dinheiro. Se a retirada for maior que o saldo, emitir uma mensagem de erro. Quais atributos? Então, a gente tinha que fazer a abstração de quais atributos e quais operações a gente teria. Como ele diz aqui, só retirada e depósito. Né? Então, a gente vai ter uma função que é sacar, outra depositar e consultar saldo. E aqui também tinha, primeira conta, depositar R$100. Isso aqui seria o passo a passo. Né? Então, eu vou criar aqui, né? Deixa eu só compartilhar a minha área de trabalho. Minha tela inteira aqui. Está compartilhando aí. Ele quer criar uma conta corrente simplificada, permitir a retirada e o depósito de dinheiro. Se a retirada for maior que o saldo, emitir uma mensagem. Então, aquela mesma questão. Aqui no Source, a gente vai criar uma classe. Só um momento, que a minha máquina está lenta. Criar uma classe aqui. Eu vou criar a primeira classe que eu vou criar é a classe conta. Conta corrente. E aí eu vou fazer a abstração, né? O que tem numa conta corrente? Bom, ela tem agência, ela tem número, ela tem senha, ela tem dobro saldo da conta, ela tem uma string que é o titular da conta. Então, agência, número, senha. Também eu posso botar o código do banco. Então, esses são os atributos que eu abstraí dentro de uma conta bancária, uma conta corrente. Acho que basicamente isso. E aí eu crio os métodos, né? Quais seriam os métodos? Seriam o sacar, depositar, né? E o consultar. Então, vamos criar esses métodos. Eu não vou criar os get e os set aqui, não. É o que eu vou criar somente esses métodos. Na verdade, eu preciso criar os get e set para setar aqui, onde a gente vai aprender uma outra coisa nessa aula. Eu vou criar aqui os get e os set, né? Que é aqui em solves, vai aqui em generate gets e set e marco todos que eu quero criar. Então, eu vou criar o get set para agência, para o banco, para o número da conta, para a senha e para o titular. Para o saldo eu não vou criar, porque o saldo a gente vai depositar e sacar. Né? Se depositar vai ser a ação de inserir saldo na conta. Deixa eu ocultar isso aqui. Criar aqui os get e os set. Então, ele criou todos os métodos aqui para a gente, né? Os get e os set. Já falei que os get é para trazer a informação, né? Retorna para mim o dado, e o set é para mim inserir dados. Então, criei. Vou criar uma outra classe aqui. Clico no lado direito. New Class. Eu vou colocar aqui como se fosse a classe principal, que vai ter o main. Então, eu vou colocar banco, assim. Banco.
E aqui eu já posso marcar que eu quero que ele coloque o public static void main. Ó. Ele já cria para a gente, vai criar aqui. E aqui criou o nosso public static void main. Beleza. Então eu já tenho aqui a minha classe conta corrente com os get e os set. Só que eu preciso criar o depósito, o saque e para consultar o saldo. Consultar o saldo a gente já tem, a gente não tem que eu não marquei, né? Para o saldo. Então vou criar aqui um método public void depositar. Como eu vou depositar e eu deposito a quantia, então eu tenho que passar via parâmetro a quantia. Então eu vou utilizar o double valor, o valor que vai ser depositado. Então aqui a implementação que eu tenho que fazer quando eu realizo um depósito, isso daí é uma questão de lógica básica, né? Quando eu realizo um depósito numa conta, significa que eu vou somar valores ao saldo. Né? Adicionar valores ao saldo. Então, como é que eu faço? Eu vou utilizar o this, que eu estou fazendo referência aos atributos dessa classe, this.saldo, recebe ele mesmo, ponto saldo, mais o valor que vai ser depositado. Então, esse aqui é o método de depósito. Bom, agora eu preciso de um outro método que é para saque. Então, eu vou criar aqui public void. Vou botar sacar. E também, quando eu quero sacar, eu tenho que dizer o valor que eu quero sacar. Então, double valor que eu quero sacar. E aí, mais uma vez, lógica básica. Quando eu realizo um saque, eu subtraio valores do saldo. Né? Se eu tenho R$1.000, eu digo lá no banco que eu quero sacar 200, significa que eu quero subtrair do meu saldo R$200. Então, consequentemente, ficaria com R$800. Só que existe uma tratativa. Eu preciso verificar se o valor que eu quero sacar, né, não é maior do que o valor que eu tenho no meu saldo. Se for maior, não posso. Então, eu tenho que utilizar ifs e elses. Né? Se posso testar dessa forma. Se o valor for maior que o saldo, posso dizer bem aqui termina a tela, ó. Se o valor for maior que o saldo, saldo suficiente. Se o valor que eu quero sacar for maior que o saldo que eu tenho, saldo insuficiente na tela. Digamos que eu tenho de saldo R$1.000 e eu queira sacar 2.000. Então ele vai, 2.000 é maior que o saldo? Sim, então saldo insuficiente. Se o valor não for maior que o saldo, então ele é menor ou igual. Então eu digo um else aqui, e aí eu realizo o saque. Então posso dizer que o bis.saldo recebe ele mesmo menos o valor passado. O valor. E ainda poderia botar aqui uma mensagem, né? Saque realizado. Eu vou fazer assim, vou falar retire o dinheiro, por exemplo. Salvar aqui, beleza. E aí eu vou criar só um outro método, que é o consultar o saldo.
consultar saldo. Como é que eu consulto? Public, void, consultar saldo. E, na verdade, eu não vou criar um método vazio, né? Que não retorna nada. Eu vou dizer que ele vai retornar um double. Por quê? Porque eu dou um return this.saldo. Ele retorna o saldo. Quando eu chamar consultar saldo, ele vai me retornar o saldo. Beleza? Deixa eu só olhar aqui. A gente já criou aqui. Permitir a retirada e depósito de dinheiro. Se a retirada for maior que o saldo, emitir uma mensagem de erro. Aqui a gente já mapeou também os atributos e as operações. Agora vamos para a criação dos objetos que ele fala, ou seja, crie 2 objetos conta corrente. Então, vamos fazer isso. Onde que a gente cria? A gente cria lá na classe que ela contém um main. Então, vou criar 2 objetos conta corrente. Então, conta corrente. Vou botar conta 1, recebe new conta. New conta corrente. Criei a meu objeto conta corrente. Vou criar outro objeto, conta corrente. Conta 2, recebe new conta corrente. Criei 2 objetos conta corrente. Vamos lá, o que ele pede. Aí ele diz bem assim, ó, olha, deposite 100 e imprima o saldo. Retira 50 e imprima o saldo. Isso da primeira conta. Deposita 100 e imprima o saldo, retira 50 e imprima o saldo. Vamos lá. Então, como é que eu faço o depósito? Eu vou dizer que conta 1, ponto, vou depositar R$100. Eu vou dizer que conta 1, ponto, chamar consultar saldo, só que o consultar saldo ele retorna um double, então eu tenho que colocar isso dentro de um system.out.println. Eu vou colocar aqui até uma mensagem, saldo da conta. Concateno aqui, chamando conta 1, ponto, consultar saldo. Como essa função ela retorna um double, ela vai retornar o valor do saldo e concatenar aqui. Beleza. E ele diz para a gente retirar R$50. Então, conta 1 ponto saldo, ponto saque. Sacar, eu quero tirar R$50. E aqui eu ponho de novo essa mesma linha aqui, porque ele quer mostrar de novo o saldo. Vou botar saldo atual. Salvei aqui. E consultar saldo, deixa eu só ver o que está acontecendo aqui nesse consultar saldo. Qual é o problema? O método consultar saldo é indefinite. Deixa eu salvar tudo aqui. Estranho.
Consultar saldo, banco. Mas existe o consultar saldo aqui. Deixa eu salvar aqui. Ah, tá faltando salvar a classe conta corrente. Beleza, aconteceu isso. Faltava eu salvar aqui e agora ele reconhece. Então aqui, ó, basicamente, eu depositei 100, ele vai imprimir o saldo e vou retirar 50 e vai imprimir o saldo. Vou botar para funcionar aqui. Saldo da conta, R$100. Isso aqui é nessa linha aqui, tá? Aqui nessa primeira linha ele já fez o depósito. Aqui, retire o dinheiro, porque eu dei um sacar 50 e eu botei lá na mensagem, retire o dinheiro, né? Então, ele sacou e aqui ele imprime o saldo atual, que é R$50. Tipo aqui, se eu depositei 100 e se aqui eu quero salvar aqui, ele não vai deixar sacar. Ó, saldo da conta é 100, saldo insuficiente e aqui o saldo atual. Ok? Alguma dúvida aí? Só naquela parte do consultar saldo lá, professor. Como o senhor fez uma fora parte para poder... Só um momentinho aqui, deixa eu abrir aqui um negócio aí, tu já me questionei. Qual é a dúvida aí, cara? Volte lá, professor, lá na conta corrente, por favor. Corrente? Aí nessa parte do consultar saldo, o que ele vai fazer aqui, professor? Por exemplo, o senhor fez um fora parte, essa no aqui, caso? ele vai Não, ele vai retornar o valor do saldo. Por isso que ele dá um return this.saldo. Por isso que aqui no banco eu coloco ele aqui, ó, conta 1.consultar saldo. Uhum. Porque essa chamada da função me retorna o valor que está o saldo. Tipo, ele me retorna 100 nesse caso. Como eu depositei 100, ele me retorna 100 aqui. Aí, por isso que ele imprimiu 100 na tela. Essa aqui é uma função que, com retorno, o retorno dela é um double. Ela retorna um valor do tipo double. Entendeu mesmo? Entendi. Porque poderia ser assim também, ó. Eu poderia muito bem tirar isso aqui, ó. Vou tirar essas duas linhas e transformar esse consultar saldo do tipo void, sem retorno. Só que aqui não tinha que ter o return, né? Aqui mesmo eu poderia imprimir, ó. Botar até aqui um valor de dinheiro, tipo, para representar dinheiro, e dar um this.saldo. Toda vez que eu chamar consultar saldo agora, como ele é uma função que não retorna nada, ele vai mostrar o conteúdo aqui dentro mesmo. Então, se eu chamar bem aqui, ó, conta 1, ponto, consultar saldo, deixa eu ver se eu salvo tudo aqui, consultar saldo, e aqui depois também consultar saldo, ele vai, nessa chamada da função, o método, ele vai chamar o método que está lá que foi criado aqui na classe conta corrente, e o que esse método faz? Ele imprime o valor do saldo, imprime para mim o valor que está em this.saldo. Então, ele vai imprimir. Saldo insuficiente. Ah, porque ele quis sacar aqui, né? Deixa eu botar 50. Então tá, ele depositou 50, aqui nessa linha ele mostrou aqui, ó, R$100. Aqui ele realizou o saque, né? Sacar, e ele deu essa mensagem, retire o dinheiro, porque vem aqui, ó,
A gente definiu o saque. Quando ele fosse retirado mesmo, ele apareceria essa mensagem na tela. E aqui ele chama de novo a função consultar, que é a única coisa que ela faz, é imprimir o saldo na tela, beleza? Sim, professor. Então, das duas maneiras que o senhor representou, tá correto no caso. Tá correto. Só que aquele método anterior, eu retorno o valor para cá, para a classe banco. Entendi. Eu retorno o valor, é isso que eu quero dizer. Eu posso utilizar aquele valor, adicionar em uma variável, eu posso mostrar aquele valor na tela aqui dentro do banco. Já esse aqui não, esse aqui eu chamo, como ele é do tipo void, ele tem que mostrar aqui dentro dele mesmo, ele não retorna nada. Ou seja, essa aqui que chama não sabe quanto é que vale o saldo, entendeu? Não posso manipular esse valor, porque ele mostra aqui dentro. Beleza? Não muito, mas dá para continuar. O que você não entendeu? Na verdade, tá meio confuso ainda para mim. Essa parte que a gente tá inserindo, nesse primeiro momento, quando a gente insere essa classe get and set, sei lá, algo do tipo, aí quando ele insere... Os get e set? Isso. Aí a gente insere, ok. Só que quando ele vai para lá, já deu uma confundida. Para cá? Para cá? Uhum. Para cá, você fala? Exatamente. Pois é, aqui é a criação dos objetos. Sim. Para poder utilizar os métodos ali, né? Aqui a gente não usou nenhum get set. Nenhum get set. Né? Então, eu poderia ter utilizado? Poderia. Nesse caso aqui, eu criei uma conta 1, ela só tem o valor do saldo, porque eu depositei. Pessoal, eu queria agora cadastrar as informações da conta todinha, né, que é a agência. Aí eu posso utilizar os get e o set. Então, conta 1.set. Então, set é de setar os valores, agência. Vou dizer que a agência é a 0714. Conta 1.set banco. Banco é o 104. Então, aqui eu estou setando valores, inserindo valores no meu objeto conta 1, na minha conta 1. Eu utilizo os set. Conta 1 ponto. Vou setar o número. Set, número da conta. Vou botar esse número aqui aleatório. Tem um outro set, que é o titular da conta. Set titular. Posso dizer quem é o titular. Fulano de tal. Então, nesse momento, deixa eu só ver o que está dando erro aqui no set titular. Porque pegou set agência, que é set titular. Então, aqui eu estou setando informações nesse meu objeto conta, né? E esse meu objeto conta, ele possui esses atributos aqui, banco, agência, número, senha, ainda tem a senha, saldo e o titular. Então, eu utilizo os set para me setar valores. Então, deixa eu até setar aqui, conta 1.set senha. Vou dar uma senha aqui. Então, agora eu tenho uma conta toda preenchida. Aqui eu já estou acessando os métodos que eu criei, de depositar, consultar saldo e de sacar, entendeu? Você vê que através desse ponto eu chamo a função, né? E aí ela é executada. Então, nesse caso, eu estou passando valores aqui, porque, tipo, no set banco, ele precisa receber um valor aqui, ó, um int, que é o número do banco. Então, por isso que eu estou mandando isso. Set agência, eu estou mandando esse número, porque aqui no set agência, ele recebe um inteiro, que aí ele vai pegar esse número e armazenar no atributo desse meu objeto aqui, ó. No caso, na agência. Ok? Professor?
Ah, Poderia executar para mim verificar uma coisa? uhum. O quê? Nesse caso aí que a gente colocou esses get aí, por que não aparece lá? Os get o quê? Aí o senhor colocou aí a conta, Não o aparece banco lá já onde? definiu. Lá onde vai executar o... É. Porque eu não estou chamando os get. Aqui eu só chamei set. Então, onde eu setei esses valores. Botar a conta Okay? corrente para chamar. Agora, se eu quero mostrar aqui o titular da conta corrente, eu dou um get titular. E agora, aqui no final, ele vai mostrar o nome fulano de tal. Chamar não, como se a gente olhar aqui o get titular, ele retorna o titular. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que colocar essa chamada dentro de um system.out.println. Aqui, ó. Para poder aparecer o nome do titular. Então, agora vai aparecer o titular. Fulano de tal. Essa linha aqui. E quando eu digo conta 1, que é o meu objeto conta 1.get titular, eu estou chamando esse método. E o que esse método faz? Ele apenas retorna o titular da conta. O valor que está armazenado, entendeu? Ah, tá, eu entendi. Ok? Ok, aí também a Ingrid, né? Ingrid. Mas tá ok. Já deu para Ingrid. melhorar um pouquinho. Tá bom. Vamos lá. Aí ele diz, cria uma segunda conta, né? Deposite 200 e imprima o saldo. Retire 400. Eu vou até tirar esses get set aqui que a gente inseriu, para não ficar muito extenso. Aqui eu estou trabalhando só a conta 1. E aí ele diz que na conta 2 a gente precisa depositar 200, imprimir o saldo, retirar 400 e imprimir o saldo. Então, eu digo que o objeto conta 2 ponto, depositar, eu deposito 200 reais. Aí eu quero consultar saldo. Quando eu chamo essa função consultar, a única coisa que ele vai fazer, que a gente definiu aqui, ele vai dar um system.out.println, ou seja, ele vai imprimir isso aqui na tela, ou seja, o R e o cifrão aqui, concatenado ao saldo atual da conta. Então, beleza. E aí ele pede para que eu... Opa! Oi, minha filha. Não sei, minha filha. Conta 2, ponto, sacar. Espera aí, minha filha. Sacar 400 reais. Sacar 400 reais. Beleza. E aí ele diz que depois conta 2, ponto, consultar saldo novamente. Então eu vou executar aqui. Eu acho que eu esqueci de salvar alguma coisa. Não salvou. Então tá aqui, ó. Essa parte de cima é equivalente à primeira conta, é aqui, 200 reais, que está na conta 2, que é aqui, quando eu chamei essa linha de código aqui, conta 2.consultar, ele mostrou 200 reais. Quando eu fui querer sacar 400, ele me dá essa mensagem, saldo insuficiente. Porque lá no método sacar, eu vou voltar aqui na conta corrente que a gente criou, ele diz que se o valor que eu quero sacar for maior que o saldo, ele vai dizer isso na tela, saldo insuficiente. E aí aqui eu chamo a função consultar novamente, o método consultar. E aí no método consultar ele faz o seguinte, ele somente imprime o valor do saldo. Beleza? Beleza, professor. Agora sim eu entendi essa parte aí, porque eu não coloquei no final
Nesse primeiro momento, essa parte de consultar saldo, essa classe public void eu não inseri, então eu deixei somente esses outros comandos. Então, O meu também tá por isso que estava dando erro, ele não estava compilando. É por isso que eu perguntei do professor em relação ao consultar saldo. Ah, tu não colocou isso aqui? É isso, Ingrid? Não, lá Não no final. Não colocou amém? Não, lá no esse daí também, mas lá no final. No final, professor, o Naquele consultar saldo. outro. Na parte da conta corrente. Aqui? Isso, exatamente. Isso que eu não inseri. Public E void, ele não void. tava- Pois é, isso aqui são os métodos que você cria. E aí vai de acordo com a necessidade da lógica do programa que tu vai estar fazendo, entendeu? Mas sempre ele tem que Basicamente ficar é no isso. final. Não, você tem que criar métodos, né? De consulta, nesse caso, consultar um saldo. Como está pedindo a questão, né? Basicamente. Vamos lá, continuar. Isso aqui eu posso passar para vocês, se vocês quiserem, tá? Tudo isso que eu estou fazendo aqui. Ou talvez vocês estejam copiando aí também, mas aí eu posso passar. Eu estou acompanhando aqui. Deixa eu... Eu vou querer, professor. Beleza, cara. E o meu computador deu problema. Tá. Deixa eu compartilhar aqui a minha guia. E a gente vai discorrer de alguns pontos da orientação a objeto que são bem importantes, né? Hoje a gente vai falar sobre herança, polimorfismo, o nome parece assim, vai ser algo tão difícil, não é? E interface. Nós não vamos aprofundar muito, porque isso é linguagem de programação, né? Você vai se aprofundar muito quando você for estudar programação orientada a objeto de fato. Vamos lá. A gente vai falar sobre os construtores. Isso é muito importante, né? Se a gente for olhar o código anterior, né, que a gente fez ainda há pouco, a gente criou duas contas, né? A gente criou os métodos set e get, até a Ingrid me falou dos get e set, eu nem tinha utilizado os set. Eu só tinha depositado, ou seja, eu tinha criado duas contas e todas as contas, ambas as contas que eu criei, elas estavam com todos os dados vazios. Estava tudo vazio. Então, isso não é uma boa prática. Tipo, não existe uma conta bancária sem o número da conta, sem a agência, sem o código do banco. O que eu quero dizer? Que quando eu criar o objeto, quando eu der aquele conta corrente, conta 1, new conta corrente, naquele momento eu já inseri informações nessa conta, como o nome, o código do banco, a agência, uma senha também, eu já posso definir quem é o titular daquela conta, algo desse tipo. Né? Então, como diz aí, construtor, ele é uma operação especial da classe, ele é considerado um método também, tá? Que é executado no momento da instanciação do objeto. Qual é o momento da instanciação do objeto? É quando ele está embaixo aí, conta corrente, recebe new conta corrente, recebe new conta, um exemplo. Esse momento que a gente utiliza o new é o momento da instanciação do objeto. De fato que o objeto vai existir na memória, só que a gente não estava utilizando o construtor. Na verdade, nós não estávamos criando o nosso construtor. Ele estava utilizando o construtor default, né, um construtor padrão, que aí ele inicializava as variáveis ali sem valor nenhum. Então, uso comum, só botar inicializar valores dos atributos, ou seja, quando a gente criar uma conta agora, a gente já vai definir que a conta ela já vai inicializar com código do banco, agência, número da conta, senha, titular da conta, e a gente já pode até definir um saldo 0, né? Outro ponto, permitir ou obrigar que o objeto receba dados no momento da sua instanciação.
Se um construtor customizado não for especificado, a classe disponibiliza o construtor padrão, como eu falei para vocês. Um construtor default, que ele não insere valor nenhum. Então, analisando o código, né, a gente viu que a gente instanciou um objeto conta corrente, porém os seus atributos estavam todos vazios. Então, não faz sentido criar uma conta sem o número da conta, sem o titular da conta. Não faz sentido. Então, para evitarmos isso, de criarmos contas sem número da conta, sem titular, a gente deve obrigar que na criação do objeto, os dados do mesmo sejam cadastrados. E a gente vai ver isso agora, tá ok? Então, deixa eu só compartilhar. O que foi, minha filha? Eu não sei, cadê tua mãe, não? Só um momento. Vamos voltar aqui nesse... Vocês já estão vendo... Ainda não, está carregando. A gente vai voltar aqui nesse projetinho que a gente está trabalhando da conta corrente. A gente criou aqui, ó, atributos: banco, agência, número, senha, saldo e o titular. Aqui estão os métodos get e set, e lá embaixo os métodos que a gente criou, de depósito, saque, beleza. Quando a gente está aqui, ó, né, nessa classe que a gente, eu vou apagar tudo aqui, ó, a gente instancia um objeto, eu vou deixar só um. Quando eu crio esse objeto conta corrente, eu estou criando ele totalmente vazio. Então, é como se existisse uma conta que tem lá o código da conta vazio, o número, a agência, tudo vazio. O titular da conta vazio. Então, isso não é muito lógico. Então, o que eu quero fazer é que no momento que a gente criar esse objeto conta 1, ele já tenha todas as informações. Como a gente faz isso? Utilizando o construtor, que ele não deixa de ser um método. Tudo isso aqui que a gente criou, os get e os set, eles são métodos, né? Eles têm public, né? Definir que ele é público, depois a gente vai até estudar mais sobre isso, o tipo dele e o nome, né? O nome do método. Só que o construtor, ele é um método que tem o mesmo nome da classe. Ok? Ele tem o mesmo nome da classe. Aqui, a gente não chama bem aqui, ó, conta corrente, conta 1, new conta corrente. A gente está chamando um método aqui, ó. A gente está chamando o construtor. Só que a gente está chamando o construtor default, padrão, construtor vazio. Mesmo que eu não declare esse construtor aqui, é como se já tivesse, se existisse isso aqui, ó, public, conta corrente, quando eu chamo isso aqui conta corrente, é como se isso aqui existisse. Se eu não declaro, se eu não implemento isso aqui, por automático, o código, a linguagem Java já sabe, ó, se ele não criou um construtor para ele, então significa que ele vai utilizar o construtor default, que é justamente, opa, fiz besteira aqui, que é o construtor vazio, que ele não inicializa, ele não insere valores em nenhum desses atributos. Tá, então agora a gente vai aprender a criar o nosso construtor. E no momento que a gente criar o objeto, a gente já vai passar informações para esse objeto. Ele já vai ter dados, né, digamos assim. Então, eu vou botar aqui construtor. Opa. Construtor. E eu vou criar aqui ele, que é ele tem um public, né? Porque ele é público. O nome do construtor é o mesmo nome da minha classe, então, conta corrente. Só que aqui, esse é o construtor default, né? Que ele não recebe valor nenhum. Não recebe dado nenhum.
Então, agora, a gente vai criar os dados que ele vai receber. Então, ele vai receber o código do banco, ele vai receber a agência, ele vai receber o número, opa, é int aqui também, int número, isso tudo via parâmetro, e ele vai receber int senha, ele vai receber um double, que é o saldo. Deixa eu abrir mais aqui. Diminuir um pouco aqui. Ele vai receber um double, que é o saldo, e uma string, que é o titular. Vou diminuir um pouco aqui. Só um momento. Só um momentinho que eu fiz besteira aqui. Quero só diminuir um pouco a fonte. Então, eu estou criando o construtor. Ele é um método que ele tem o mesmo nome da minha classe, ó, o mesmo nome. E aqui eu estou criando parâmetros que eu vou passar para ele. Banco, agência. No momento que eu criar, eu já vou passar essas informações. O código do banco, o código da agência, o número, a senha, o saldo e o nome do titular. E como é que eu vou fazer aqui, professor, para setar esses valores? O dis.banco recebe o banco. Ou seja, eu estou dizendo que o atributo desse meu objeto aqui, o banco, ele vai receber o que eu estou passando por parâmetro, que é esse banco aqui. E aí eu vou setando dis.agência recebe agência. Eu digo que o dis.número recebe número. Dis.senha recebe senha. Dis.saldo recebe saldo. E o dis.titular recebe o titular. Tá dando para ver aí direitinho, né? Tá. Beleza. Esse cara aqui é o construtor que a gente criou. Então, que quando se eu voltar aqui no banco, ó, ele dá essa linha como errada. Por quê? Porque agora ele espera que eu passe essas informações. Quais? Que eu passe o código do banco, a agência, o número, a senha, o saldo e o tipo. Olha só, eu vou só deletar aqui, copiar e vou deletar aqui rapidinho e salvar. Você vai ver que essa linha ó, já deu como não tem erro, entendeu? Para quê, minha filha? Só um momentinho aqui. Eu vou voltar aqui no meu construtor. O que você quer, minha filha? Peraí. Só um minutinho. Laura. Laura. Mãe. 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 Tá aqui tua mãe, minha filha. Vai lá com tua mãe. Não. Vai lá com tua mãe. Não. Não. Beleza? Então ele dá como errado aqui agora, ó. Por quê? Porque agora ele espera que eu passe os valores. Então agora, quando eu for criar um objeto, tipo conta corrente. Vocês estão vendo aí minha área de trabalho, não?
Sim, professor. Alana. Tá. Quando eu criar conta corrente, conta 1 recebe new, conta, eu vou dar um contra o espaço aqui olha como ele já aparece, ó, conta corrente, aí ele fica esperando todos esses parâmetros que eu tenho que passar, ó. O banco, a agência, o número, a senha. Ó, então agora eu vou definir o número do banco, 104, eu tenho que passar a agência, 0714, número da conta, a senha, 123 do cara, o saldo, que é 0, e o nome do titular. Como é uma string, eu tenho que passar assim. Fulano de tal. Ponto e vírgula no final. Então, agora, eu estou criando o meu objeto. No momento da instância, eu já estou passando todos os valores para ele. O que acontece significa que, no momento que eu crio o meu objeto, ele já vem todo preenchido com as informações. Isso porque a gente está utilizando o construtor aqui que a gente criou. Então, agora, eu posso muito bem aqui botar conta 1 ponto e dar um get agência, ele vai me retornar o 0714. Deixa eu executar aqui. Só um momento. Estou esperando à toa aqui. Como eu estou chamando o get agência, ele é um método aqui na conta corrente que ele retorna aqui, ó, return agência. Então, ele retorna somente o valor. Então, aqui, chamando dessa forma, não tenho como mostrar o valor. Tem que colocar isso dentro de um system.out.println, né? Então, eu chamo conta 1 ponto. Oi, minha filha. Get. Tua mãe? Vou executar aqui. E, ó, aparece aqui. Peraí, tá aparecendo errado. Só um momento. Oi, minha filha. Deixa eu ver o que se eu fiz alguma coisa de errado aqui no construtor. Oi, minha filha. Deixa eu salvar. Agora funcionou a agência. Quero dar um get... Minha filha. Get banco. Ele vai me retornar aqui o código do banco. 104, que aqui é o código do banco que eu passo. Então, só quero dizer que no momento que eu crio o meu objeto, eu já insiro as informações. Então, o que é um construtor, professor? Ele é um método que ele tem o mesmo nome da classe e que eu posso forçar que o usuário, ao inicializar, ao instanciar o meu objeto, ele já preencha valores. Tudo bem? Sim. Sim, professor. Pergunta, eu posso ter mais de um construtor na minha classe? Posso. E isso a gente já leva para polimorfismo. Por quê? Porque eu posso muito bem criar outro construtor aqui, só que com a assinatura diferente. O que é a assinatura, professor? É a assinatura do meu método. Esse meu método aqui, a assinatura dele é essa linha aqui. Peraí, filhinha. Essa linha aqui. Essa é a assinatura do meu método. Essa é a minha filha. Minha filha. Espera aí, rapidinho, pessoal. Vamos lá. Essa aqui é a assinatura do meu método.
Como assim? Eu posso criar outro construtor, bem assim, ó, public, com o mesmo nome, conta corrente. Ele tem que ser do mesmo nome, porque o construtor ele tem que ser o mesmo nome da classe. E aqui sem parâmetro nenhum. Um exemplo. Esse cara aqui é um construtor. E esse aqui é um outro construtor. Eu posso chamar esse daqui, e aí eu não preciso passar nenhum parâmetro, tanto é que se agora eu criar um outro objeto aqui, conta corrente, digamos que haja necessidade de criar uma conta 2, eu não precise setar todos os valores. E quando eu for, ele vai aparecer os dois construtores aqui, ó. O conta corrente, que aqui eu tenho que preencher todos os valores, e aqui que eu não tenho que preencher nenhum. E aí ele vai criar normalmente. Só que aqui, esse objeto conta 2 não vai ter nenhuma informação já pré-definida na criação dele. Quando a gente fala isso, né, de chamar o mesmo nome do método, só que os parâmetros diferentes, isso a gente chama de assinatura. Ele tem o mesmo nome, você vê que esse aqui é o método conta corrente e esse aqui é o método conta corrente, mesmo nome. Só que os parâmetros são diferentes. E é isso que é a assinatura do meu método. Eu poderia muito bem dizer que aqui, ó, eu só quero setar banco, int agência, int número. Eu só quero setar esses valores. Então, eu só poderia fazer isso. Banco, agência e número. Então, eu até boto para aproveitar aqui, copiar aqui. Então, tenho dois construtores. Quando eu houver a necessidade de criar um objeto todo preenchido, eu utilizo esse construtor e aqui eu utilizo esse quando eu quiser setar somente o banco, a agência e o número. Então, você vê bem aqui, se eu salvar, essa linha vai dar erro. Por quê, professor? Porque não existe um construtor em que eu não passe nenhum parâmetro, porque eu não defini aqui. Mas eu poderia criar? Poderia. Poderia criar aqui um public. Conta. Opa, não pode ter espaço. Corrente. Um construtor default aqui, que não recebe parâmetro nenhum. Você vai ver aqui que ele vai salvar tudo, ele não dá como erro. Mas eu posso criar, tipo agora, criar um outro objeto, conta corrente, conta 3, recebe new, conta corrente. Você utiliza sempre o contra o espaço, tá? Para aproveitar o recurso do Eclipse. Aí ele aparece aqui, ó. O construtor conta corrente, sem parâmetro nenhum. O construtor conta corrente recebendo somente o banco, a agência e o número, e o construtor recebendo todos os valores. Eu quero só isso aqui. Então, aqui eu posso passar o número do banco, o número da agência e o número da conta. Tá faltando alguma coisa. Deixa eu ver. Int. Deixa eu salvar tudo aqui. Ah, olha aqui o que está errado. Eu botei um sinal de menos, é sinal de igualdade aqui. Então, eu criei 3 objetos e aqui eu criei 3 construtores. Todos têm o mesmo nome, somente a assinatura diferente. Isso aqui a gente já vê que é uma questão de polimorfismo. A gente vai falar hoje sobre polimorfismo, aí vai ficar bem mais claro. Tudo bem até aqui sobre construtores? Tá ok. Vamos lá. Deixa eu parar essa apresentação da minha tela inteira e jogar aqui para apresentar o nosso slide. Vamos falar agora. Vocês estão vendo meu slide aí? Não. Sim. Agora, vamos lá, continuando. Vamos falar sobre sobrecarga. Só um momento. Estão vendo o slide aí, né? O meu ainda não apareceu, não.
mas eu estou acompanhando aqui pelo notebook. Deixa eu só um momentinho, deixa eu ver aqui. Estão vendo o slide? Sim ou não? Ainda não apareceu para mim. Tá carregando. Apareceu para mim. Isso é internet. Então vamos lá, a gente vai falar sobre sobrecarga. O que é o método sobrecarregados? Eles são escritos com o mesmo nome, mas com lista de argumentos diferentes. Lembra que a gente estava falando agora ali dos construtores? Eles não deixam de ser métodos. Ali a gente estava trabalhando com sobrecarga também, porque a gente tinha o mesmo nome do método, só que a lista de argumentos, os parâmetros que a gente passava são diferentes. Então, são geralmente usados dentro de uma mesma classe. E aqui eu falo melhorando o nosso código anterior, criando um construtor opcional, que no momento da instanciação receba apenas título da conta. A gente já fez, basicamente. Então, é somente para a gente ter uma noção do que é sobrecarga. A gente chama isso de sobrecarga em Java, né? Ou seja, a gente está falando de um pouco, a gente já está entrando na questão do polimorfismo, né? Sobrecarga é overload em inglês, né? A gente utiliza isso, que permite a existência de vários métodos com o mesmo nome. E a gente vai já fazer uns testes aqui utilizando métodos mesmos, não trabalhando com construtor. Então, ele é um recurso que as classes possuem para oferecer mais operações com o mesmo nome, porém com listas de parâmetros diferentes. Então, a gente não precisa setar os valores como saldo, pois o saldo pode ser double, entendeu? Então, a gente define, tipo, ali na conta, no nosso construtor, ali a gente define o que a gente quer setar. Basicamente é isso. Então, a gente trabalha dessa forma, chamando de sobrecarga. Vamos lá. Beleza? Essa questão de sobrecarga, a mesma coisa que a gente fez ali. Fez 3 construtores, todos com o mesmo nome, porém com os parâmetros diferentes. Tá claro isso aí? Tá, sim. Beleza. Vamos lá, a gente vai praticar aqui. A prática que eu botei é cria uma lâmpada com os atributos watts e estado. Esse estado vai ser booleano, né? Escreva um construtor para a classe lâmpada de forma que instâncias dessa só possam ser criadas se um estado inicial for passado, ou seja, se a gente só vai criar o objeto se a gente passar um estado, se ele está ligado ou ligado ou falso apagado. Só pode ser criado se um estado inicial for passado para o construtor. Esse estado pode ser o valor booleano, que indica se a lâmpada está acesa ou apagada. Vamos lá fazer. Deixa eu compartilhar para esse compartilhamento e compartilhar a minha tela inteira. Vocês me avisem quando estiver vendo a minha tela inteira. Eu acho que a internet não está ajudando. Me avisem. Estão vendo minha tela inteira? Eu não. Sim? E aí? Apareceu agora. Beleza, eu vou criar um projeto aqui, ó.
Vou chamar ele de exemplo 5, né? Que já tem exemplo 4. Eu vou criar uma classe chamada lâmpada, que ela vai ter a quantidade em watts e o estado, né? Deixa eu apagar esse aqui. Vou criar uma classe chamada lâmpada. E aí eu vou criar os atributos que ela vai ter. Ela vai ter um int watt e um booleano estado, que é se ela está ligada ou apagada. Né? A questão diz, deixa eu até ver se eu consigo ver a apresentação aqui, que é escrever um construtor para a classe lâmpada de forma que instâncias desta só possam ser criadas se um estado inicial for passado para o construtor. Então, dessa forma, vou até criar os get e os set aqui, né? Só para a gente já ter criado, criar automaticamente aqui, tanto get e set para o watt e para o estado. Beleza, criou aqui. Vou dar um espaço aqui, aqui a gente tem nossos atributos e aqui os métodos da nossa classe. Ok, então a questão diz que eu tenho que criar um construtor que a gente obrigue, né, a criação do objeto só se a gente passar um estado inicial for passado via parâmetro. Então, se a gente não tiver construtor, e agora eu vou criar a classe onde vai ter o nosso método main, eu vou criar aqui uma classe, eu vou colocar como programa. Nessa classe a gente vai conter o public static void main. Desse jeito que está, não está respondendo a minha questão, porque eu poderia muito bem criar um objeto lâmpada. Eu vou botar, vai ser L, recebe new lâmpada. Então, eu criei um objeto lâmpada sem passar o estado. Então, como é que eu resolvi isso? Criando um construtor. O construtor, ele é um método, professor. E ele é um método público que ele tem o mesmo nome da classe. Então, public, lâmpada. Então, criei meu construtor e como ele diz que eu só posso criar uma lâmpada se eu passar o estado, então eu vou dizer que ele vai receber um booleano, que é o estado. E aqui eu digo que this.estado recebe o estado. Então, o this significa que eu estou falando do atributo daqui, da classe, né? Eu estou falando desse estado, e o estado é o que está advindo daqui, do via parâmetro. Então, esse carinha aqui é o nosso construtor. É o nosso construtor. Salvando aqui, agora aqui no programa, salvar tudo, ele vai dar um erro. Por quê? Porque a gente não pode criar um objeto do tipo lâmpada sem passar o estado. Um exemplo, sem passar o estado, true. Então, agora, funcionando perfeitamente. Está claro até aí? Por que esse true? Esse true é o estado, né? Porque aqui, ó, eu criei um construtor, eu criei uma classe lâmpada que ela tem o watts e uma variável chamada estado, que ela é do tipo double, que é tipo assim, true significa que está ligado, verdadeiro, né? False, está desligado, como se fosse o estado da lâmpada, desligado e apagado. Entendi. Então, por isso que aqui, quando eu crio meu objeto L, ele só vai ser criado se eu passar um estado, porque criamos um construtor aqui, ó. Então, a gente é obrigado a passar o estado. Vou passar um false. Então, ele cria normalmente. Agora, se eu não passar nada, ele não vai criar. Salvando aqui, ele já dá um erro, dizendo que eu preciso passar alguma coisa, porque criamos um construtor para isso.
Então, ele recebe o estado aqui, ó. Então, posse. Nesse momento, eu estou criando uma lâmpada, beleza. Ela ainda não tem a quantidade de watts, mas ela já está com o estado falso. Tanto é que se eu der para mostrar aqui o estado da lâmpada, eu dar um L.get cadê o get estado? A gente criou... Ah, é easy. Como é booleano, desculpa. Quando a gente trabalha com a variável, ela é booleana, no caso aqui o estado é booleano, ele não cria automaticamente o get, ele coloca o is estado, né? O is estado, só quando é booleano. Is estado. Ele é como se fosse o get, vai retornar o estado. Então, ele vai retornar falso. Então, a lâmpada ela já está tipo, apagada, digamos assim. Ok até aí, pessoal? Ok. Nesse caso, ele vai inserir esse i somente quando for o booleano, né? Isso, is estado. Ele cria automático. Entendi. Vamos lá. Aqui na questão ainda, a gente fez essa primeira parte. Aqui diz assim, ó, considere a classe lâmpada, que também representa o número de watts da lâmpada. Escreva 2 construtores para a classe. Um que receba como argumento o número de watts da lâmpada e o outro sem argumentos, que considera que a lâmpada tem 60 watts. Olha só. Ele quer que a gente crie 2 construtores. Outros 2 construtores. Um que receba como argumento o número de watts da lâmpada. Então, vamos lá. Vou criar um outro construtor aqui. Então, o construtor, ele tem o mesmo nome da classe, né? Então, lâmpada. E aqui ele recebe agora um int watts. Lembra do slide passado sobre sobrecarga? Isso aqui que é sobrecarga. Temos métodos iguais, com o mesmo nome, porém com assinatura diferente. Esse aqui recebe uma variável booleana, esse aqui recebe uma variável do tipo inteiro. E vamos setar aqui ponto watts recebe watts. Então, respondemos essa questão. E um construtor, um que receba como argumento o número de watts da lâmpada e outro sem argumento, que considere que a lâmpada tem 60 watts por default, ou seja, por padrão. Então, a gente criou um com argumento, agora vamos criar um outro construtor sem argumento. Então, é public, lâmpada, sem argumento significa que não vai ter nenhum parâmetro aqui, ó, passado dentro dos parênteses. Só que a questão diz assim, ó, beleza, ele é sem argumento, mas considera que a lâmpada tem 60 watts por default. O que eu faria aqui, professor? Só era dizer aqui, ó, this.watts recebe 60. Então, toda vez que eu crio um objeto utilizando o construtor sem parâmetro, toda a lâmpada vai ter 60 watts. Ok? Ok. Beleza? Então, aqui, ó. Aqui no programa eu criei essa L, né? Essa lâmpada L, já utilizando o construtor que eu passo o default. Vou criar uma outra lâmpada aqui. Vou criar lamp1. Recebe new lâmpada. Então, aparece o construtor vazio aqui, ó. Então, se eu utilizar o construtor vazio, toda lâmpada que eu criar com esse construtor aqui, ela vai ter já watts definido. Tanto é que se eu mostrar aqui, ó, lamp1.getWatts, ele já vai dizer que a quantidade de watts dessa lâmpada... Opa, deixa eu ver aqui. Faltava salvar. 60 watts. Então, se eu criar uma outra lâmpada, vou até copiar aqui, colocar a lâmpada 2, criei uma outra lâmpada com esse construtor vazio, e eu quiser mostrar aqui, ó, eu quero mostrar agora o watts da lâmpada 2. Lâmpada 2.
ele vai mostrar novamente 60 watts. Vou até botar assim. Lâmpada 1, lâmpada 2. Vou criar uma outra lâmpada, só que agora com um construtor, lamp 3, recebe new. Um momento. Deu uma travada aqui na minha máquina. Tem um erro. Lâmpada, aqui, ó, tenho 3 construtores, passando watts. Então, vou definir que ele tem 100 watts de potência, esse aqui. Então, se eu criar um system.out.println, quero mostrar a quantidade de watts da lâmpada 3, ele vai mostrar o 100. Então, ele vai mostrar aqui 60, 60, 100. 60, 60, 100. Beleza essa questão aí? Beleza. Nesse Beleza, caso aí, beleza. então é uma sobrecarga, Qualquer né? dúvida. Sobrecarga, isso mesmo. Isso aqui é sobrecarga. Só que a gente está trabalhando com os construtores, né? Mas aí tu poderia perguntar, mas pode ser em método mesmo que eu criar? Pode. Tipo, eu vou criar um método aqui, ó, public void mostrar, eu vou criar, mostrar. Sem parâmetro nenhum. Então, eu posso dizer que esse método aqui, ele vai mostrar tudo. Ele vai mostrar watts, 2 pontos. Aí eu vou concatenar aqui para ele mostrar o valor de watts, né? Mais. Aí eu vou botar um outro system.out aqui embaixo. Para ele mostrar aqui o estado. O estado. Criei um método chamado mostrar. Eu posso criar um outro método chamado mostrar. Public void mostrar. Só que ele está dando errado, professor. Por quê? Porque nesse caso não é sobrecarga. Sobrecarga é quando a assinatura é diferente. E o que é assinatura? É os parâmetros. Só que nesse método aqui, exemplo, eu poderia dizer que eu estou passando um valor para cá. Tipo, mostrar watt. Então, ele já vê que não dá erro, entendeu? Então, poderia criar um outro método, public void mostrar. Ele recebe agora int watt e um booleano estado. Você vê que ele não dá erro, mesmo ele tendo o mesmo nome. Ele só vai dar erro quando ele tem o mesmo nome e não tem aqui a mesma questão de parâmetro aqui, ó. Parâmetros iguais. Tipo aqui também, ó. Ó, eu criei mostrar passando int watt. E se eu tirar aqui, ó, ele vai dizer, ó, porque são iguais. Então, o que importa é aqui, ó, os parâmetros. Que aí a gente tem a questão da sobrecarga, Ingrid. Beleza? Beleza. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu só... A gente continua aqui. Me informe quando estiver vendo o slide. Já. Ok, vamos lá. Encapsulamento, né? Isso aqui, estão vendo o slide aí, né? Sim. Quando a gente fala de encapsulamento, né, isso é um termo bem importante.
ele consiste em esconder detalhes de implementação de uma classe, expondo apenas operações seguras e que mantenham os objetos em um estado conciso, né? Um grande exemplo dessa questão de encapsulamento, que a gente toma como exemplo, aparelho de TV. Eu, como usuário, eu não preciso saber como funciona toda a parte elétrica, toda a parte da minha TV. Eu não preciso saber como funciona, né? Eu só preciso saber utilizar, eu preciso só saber onde liga, preciso só o volume, essas coisas, né? Isso é uma questão de encapsulamento, né? Como diz aí, encapsulamento é separar da visão interna de uma classe da visão externa. Então, exemplo externo, adicionar, retirar, funções, só chamada da função. Na parte interna, a visão funcional, verificar a disponibilidade dos produtos, reservar o produto, registrar um log, um exemplo. Um outro exemplo que a gente já até fez, aquele de saque, sacar. Então, a gente passava um valor. Então, a única coisa que a parte externa é sacar e passar o valor via parâmetro. Mas na parte interna vai ter o quê? Vai ter a verificação se o valor é maior que o saldo. É basicamente esse exemplo. Então, somente algumas operações e atributos devem ser vistos externamente. Então, essa parte de encapsular é meio que esconder, né? Esconder algumas coisas, né? E a gente vai ver que existem algumas situações que a gente precisa aprender, né? Para que a gente possa esconder. Então, deixa eu só passar aqui o slide, que a gente vai ver algumas questões que a gente já tem utilizado. Um exemplo, um objeto não deve expor nenhum atributo, modificador de acesso private. São algumas regras de encapsulamento. Os atributos devem ser acessados por meio dos métodos get e set. Uma classe não deve depender dos detalhes internos da outra. Isso a gente vai ver bem melhor quando estiver falando de herança as coisas. Como encapsular uma classe? Emprego do conceito de todo e visibilidade. É uma coisa que é importante, é a visibilidade. Mas uma coisa que tem que ficar, um objeto ele não deve expor nenhum atributo, e aí a gente vai pelo modificador de acesso, private. Lembra que a gente cria ali os nossos atributos somente com o tipo, né? Tipo, int agência, int, e isso daí ele fica visível quando a gente vai utilizar o objeto. Isso não significa que não está encapsulado, mas a gente vai já resolver isso. Deixa eu passar para a gente ver os modificadores de acesso. Olha só os modificadores de acesso, que é basicamente a visibilidade que a gente fala. Existe o private, o membro só pode ser acessado na própria classe. Isso, só pode ser acessado dentro da classe. Nada, o membro só pode ser acessado nas classes do mesmo pacote, quando a gente não declara nenhuma visibilidade, para já ficar claro. Protect, o membro só pode ser acessado no mesmo pacote, e o público, o membro é acessado por todas as classes. Eu vou parar aqui e vou compartilhar toda a minha área de trabalho para a gente ver o nosso código e debater sobre essa questão de encapsulamento, que é um termo muito importante na linguagem. Vocês me avisem quando ver a minha tela aí. Vocês estão vendo? Já. Já. Vou criar um outro projeto aqui. Exemplo 6. Deixa ele criar aqui. Eu vou criar uma classe aqui. Vou criar uma classe pessoa. Eu vou criar a classe que vai conter o método main, né? Então, eu vou criar como programa. Vai ter o nosso public static void main.
Então, eu vou aqui na minha classe pessoa, e aqui eu vou aqui só para a gente ver o slidezinho aqui sobre encapsulamento. Ó, um objeto não deve expor nenhum atributo. O atributo deve ser acessado por meio dos métodos get e set. Uma classe não deve depender dos detalhes das outras, e ele fala de visibilidade. Visibilidade é isso aqui. Então, vamos lá. Se eu criar aqui os atributos, tipo int CPF, que é uma pessoa tem, eu vou botar int idade e string nome dessa pessoa. Ele diz bem aqui, ó, nesse slide, nessa questão de visibilidade, quando eu não coloco o menu, só pode ser acessado nas classes do mesmo pacote. O que é o mesmo pacote? Aqui, ó, esse carinha aqui é um package, né, um pacote. Como eu não defini nenhuma visibilidade, se eu instanciar um objeto aqui, ó, eu vou criar os get e set aqui, tá? Só para a gente já ter métodos aqui. Criar os get e set, beleza? Vai criar aqui os métodos. Opa, deixa eu voltar para cá, ele acabou distanciando aqui. Assim, os atributos e os métodos. Beleza, se eu instanciar um objeto aqui no programa, então eu vou botar pessoa, P1, recebe new pessoa. Ponto e vírgula. E um objeto. Se eu acessar esse objeto P1 ponto, olha o que vai aparecer. Só um momento. Olha, ele aparece os atributos. Ó. Então, se eu volto aqui no meu slide, e voltar um slide aqui, diz, ó, o objeto não deve expor nenhum atributo. Então, significa que essa minha classe pessoa, ela não está encapsulada. Ela não está escondendo os seus atributos. Por quê? Porque eu declarei como somente int, idade e string. Então, está visível. Né? Então, está visível. Quando eu utilizo o ponto, ele aparece os meus atributos. Não deve aparecer. Aqui no slide ele diz assim, ó, modificador de acesso private. Ou seja, se eu for aqui para esse slide, diz que o private, um membro só pode ser acessado na própria classe. Ou seja, se eu declarar private int idade, private string nome, esses atributos, eles só podem ser acessados aqui dentro dessa classe, através desses métodos, ok? Através dos métodos, this.idade, eles podem manipular. Se eu for aqui agora, vou salvar tudo, e vou dar um ponto, você não consegue mais ver os atributos. E já é um ponto, está encapsulado a minha classe pessoa, porque eu estou escondendo, né, os atributos. Eles só podem ser acessados via métodos. Ponto, tipo, eu só posso colocar set idade através do método 10. Então, quando eu faço isso, eu estou chamando o método... Pode falar. Então, ele ficaria igual aquele exemplo que o senhor deu lá no começo da aula que a gente estava fazendo sobre aquele exercício que o senhor passou. Que tem que chamar aquele outro método para aparecer. Isso, e o método para aparecer é o get. Né? Então, você vê que aqui eu estou dando um set, justamente porque eu quero setar a idade dessa pessoa que eu criei, P1. Então, eu estou chamando set idade, ele vai passar o 10 para o método set idade aqui, ó. E aqui o 10 vai ser inserido na idade. Porque, voltando aqui no slide, é isso que eu quero que fique claro. Quando eu utilizo o private, ele só pode ser acessado na própria classe. Então, eu estou na própria classe pessoa, então eu estou conseguindo acessar ele, então eu posso inserir um valor nesse atributo. Então, é isso que eu quero que fique claro. Então, aqui, tipo, está encapsulado agora, porque eu não consigo... E quando eu quero mostrar P1.get idade. Só que aí, mais uma vez, esse get idade, ele retorna a idade, porque ele dá um return aqui, ó. Get... Cadê o get idade? Ele retorna a idade. Então, eu só consigo mostrar esse carinha aqui se for dentro de um system.out.println.
eu consigo mostrar a idade. Salvo aqui. E executo. Aparece o 10 aqui, ok? Então, eu só consigo manipular os atributos do meu objeto através de métodos. Eu nem consigo enxergar o método. Então, eu tenho que utilizar o private, que fica protegido. Essa é uma questão de encapsulamento. Ok? Ok. Aí tem esses outros, né? O protect, o membro só pode ser acessado no mesmo pacote. Quando eu falo de pacote, estou falando disso aqui, ó. O membro pode ser... Se eu colocar protect, protect, salvar aqui. E vou aqui na minha classe programa, que é uma outra classe que faz parte do mesmo pacote, ó, do package default aqui. Se eu tentar aqui, ó, T1 ponto, olha, aparece de novo a idade. Ó. Só que, digamos aqui, ó, aqui em Source, eu vou criar um outro pacote. Eu posso ter vários pacotes dentro do meu software. Claro que a gente está trabalhando com programas pequenos e nem vamos trabalhar com programas bem complexos. Vou criar um outro pacote. Eu vou dar o nome de outro pacote. Só para comprovar isso. E aqui dentro eu vou criar uma classe. Teste. E aqui eu posso instanciar um objeto pessoa. Aqui ele vai pedir para me importar, né? Tem que importar aqui do outro pacote. Não dei nenhum nome para esse default. Deixa eu tentar importar aqui assim. Só um momento. Vai pedir para eu criar uma classe aqui dentro. Tá, vamos lá. Não vou aqui porque eu vou ter que importar. E vai ficar mais bugado para a gente. Deletar e ficar só com o pacote. Voltando aqui, quando a gente fala de protect, ele diz que só pode ser acessado no mesmo pacote, ou seja, a gente consegue visualizar ele aqui na pessoa, no programa, justamente porque eles estão no mesmo pacote, no package aqui. Então, isso aqui não é encapsulamento, né? Não caracteriza um encapsulamento. O público piorou, porque o público, o membro ele é acessado por todas as classes. Então, pode ser acessado em qualquer contexto. Né? Existe uma definição que quando eu não defino nada, é a mesma coisa. O membro só pode ser acessado nas classes do mesmo pacote. Então, quando eu não defino nada, significa que ele é protect por default. Né? Mesma coisa, se aqui na classe pessoa eu não defini nada aqui nos meus atributos, salvar aqui, ele é protect por default. Né? Então, aqui eu continuo podendo acessá-lo. Mas, para caracterizar o encapsulamento, a gente precisa que eles sejam private.
private. Agora sim, está encapsulado. Aqui eu não consigo acessar os atributos, eu só consigo manipular através dos métodos get e dos métodos set e os métodos que a gente definir para estar manipulando. Beleza? Beleza. Aí aqui ele fala para a gente corrigir, né? E eu falo para que vocês corrijam nos códigos de vocês os métodos get e set, criar esses métodos get e set, se vocês já estiverem fazendo ali a lista, criar construtores também e arrumar essa questão de visibilidade. Como assim? Colocar que seja private os atributos, porque a gente está trabalhando com uma linguagem orientada a objeto. Então, hoje a gente viu sobre construtores, sobre essa questão de sobrecarga e sobre essa questão de encapsulamento, que é o que a gente fez aqui. Ou seja, esconder, né, informações. Eu não preciso acessar diretamente o dado de um objeto. Eu só acesso via métodos, via get, set, ou via um método que eu possa utilizar. Eu não posso enxergar os atributos aqui, porque eu posso manipular. Um exemplo, se eles não são encapsulados, pode acontecer isso. E aí o programa fica vulnerável, né? Tipo, lembra quando o programa ele é hackeado? Ele fica vulnerável, porque eu inseri a idade 10 via método, mas eu posso muito bem dizer que P1.idade recebe 20. E aqui eu vou mostrar a idade. Embora eu tenha inserido via método corretamente, eu estou inserindo manualmente aqui, acessando o atributo do meu objeto, que é uma coisa que eu não posso acessar, né? Que diz aqui na definição que o objeto não deve expor nenhum atributo. Os atributos devem ser acessados por meio dos métodos get e set. E nesse momento aqui, deixa eu ver que não está salvo aqui. Agora sim. Eu estou acessando um atributo sem acessar método nenhum, via direto. Então, ele vai aqui e vai mostrar 20. Então, esse é um problema. Esse aqui não está encapsulado. Então, encapsulamento é praticamente botar private, esconder os meus atributos, private, e os meus métodos serem públicos para que eu possa manipular essas variáveis. Justamente porque os que utilizam a visibilidade, que é isso aqui que a gente está colocando, private, eles só podem ser acessados na própria classe e justamente pelos métodos da classe. Beleza, pessoal? Beleza. Então, a gente fica por aqui, vocês fazem esses ajustes aqui, né? De criar métodos get e set nas classes que vocês estão criando. Criar construtor, né? Que a gente aprendeu hoje, já quando a gente criar um objeto, a gente já definir valores na criação e arrumar a visibilidade, beleza? Para a gente não ficar se estender muito, a gente para por aqui. Tudo bem? Tudo bem. Até a próxima.